Muito boa tarde, bem-vindos à revista da semana, edição do dia 23 de maio. E depois das eleições, chegou a altura de falarmos delas. Legislativas de 2025, temos uma subida da AD, uma vitória do Chega e um colapso do PS. Será que se pode resumir desta forma o acontecimento, o que aconteceu no último fim de semana, durante as eleições? José Faustino e Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindos. José Faustino, que análise faz aos resultados nacionais? Será que esta é uma síntese que faz sentido ou não, como aqui comecei? Sim, faz todo o sentido, mas nós temos aqui que pormenorizar isto um bocadinho mais. E eu vou aqui socorrer-me de uma cábula que no fundo é os resultados globais provisórios, porque ainda falta a imigração, mas já falaremos disso com certeza e vamos lá ver. Houve, na realidade, dois grandes vencedores na noite das eleições. O primeiro grande vencedor foi a AD, que reforçou, se assim se pode dizer, a minoria que tinha. Portanto, é uma minoria, mas passou a ser maior. E outro grande vitorioso da noite foi o Chega. A um nível mais pequeno, e portanto não põe com o grande, mas põe como vitorioso. Pois há os pequenos vitoriosos. E os pequenos vitoriosos são a Iniciativa Liberal, que apesar de tudo aumentou com um deputado e poderia ter muito mais, na minha análise, se não fosse o erro que cometeram em falar em demasia na possível coligação com a AD. Isso penso que os prejudicou em 2 ou 3 deputados. Mas apesar de tudo aumentaram, portanto ganharam, não há dúvida nenhuma. Depois outro ganhador, a um campeonato já mais baixo, foi o partido Juntos pelo Povo. É um partido, porque a Constituição Portuguesa proíbe os partidos regionais, mas no fundo é um partido com influência regional, neste caso na região autónoma da Madeira, onde se previa, e isso confirmou-se, que poderiam, devido à concentração de votos nessa região, eleger um deputado, e foi o que aconteceu. Portanto, também é uma vitória para o JPP. Depois, os grandes derrotados da noite foi quase praticamente toda a esquerda, porque o Partido Socialista teve uma derrota fenomenal, não foi a maior de todas da história, mas em termos matemáticos não foi a maior, mas em termos políticos podemos considerar que foi a maior do regime democrático, enquanto existem as eleições e tudo isto. Foi de facto uma grande derrota, falaremos mais adiante com certeza sobre essa matéria, mas foi de facto uma grande derrota. Depois, eu esqueci-me aqui ainda nos vencedores. O LIVRE, aconteceu mesmo com a Iniciativa Liberal, ainda com melhor, acrescentou mais dois deputados, também é um vencedor da noite. Depois, nos derrotados, agora voltando outra vez ao mesmo, portanto o PS já disse o que tinha a dizer, temos o Partido Comunista. A ilusão foi tal que o secretário-geral veio à cena, na própria noite das eleições, dizer que não estava tudo perdido, que mantinham a mesma coisa. Não o disse claramente, mas deu a entender. E no fim, de contas feitas, perderam um deputado. Portanto, estão de facto em declínio, e mais adiante penso que poderemos falar sobre isso, quando vamos falar do futuro, e portanto não me vou adiantar muito mais. Depois, outro grande perdedor, ainda mais que o Partido Comunista, foi o Bloco de Esquerda, porque cometeu vários erros durante a campanha. Ainda agora, eu hoje mesmo dei a minha volta higiênica, como costumo fazer todos os dias, e passei por outros sítios, não vou sempre para o mesmo sítio, e já lembro-me daquele: se vota PS, as rendas baixam. As pessoas não gostam disso. Isso não existe, isso é uma ficção que existe na cabeça de uma bolha de gente da Lisboa, como se costuma dizer, e tem mais desse género: vota Bloco de Esquerda, que não sei o que, acontece isto, acontece aquilo, tudo coisas que o povo percebe, ainda que sejam inquilinos, percebem que não podem baixar as rendas, porque se baixam as rendas, alguns que as rendas baixas percebem que os senhores não suportam isso e que os mandam embora mais tarde ou mais cedo. Portanto, é tudo erros que se cometeram. Ficaram sozinhos. Portanto, há que dizer aqui que Pedro Nuno Santos teve a honradez e a verticalidade de se ter demitido logo nessa noite. E o mesmo se esperava de Mariana Mortágua, com toda a franqueza, não é? Ela podia dizer: bom, continue em gestão. O Pedro Nuno Santos também perguntou
ou Carlos César, como é que era. Eu não sei se tem que ser já, se não é. Pronto, uma questão formal, tudo muito bem, ainda foi falar com o Presidente da República, são formalidades. Mas ficou demitido. Honra lhe seja feita, teve honradez para se demitir, assumir-se como culpado e responsável e demitiu-se. E do mesmo modo, a Mariana Mortágua devia ter feito o mesmo. Depois, para não alongar muito a conversa, que hoje temos aqui muita coisa para falar, temos aqui uma resistente que é a Inês Sousa Real, não é? Com a Corte Real, vamos dizer. Inês Sousa Real. Sousa Real, do PAN, que apesar de todas as expectativas a darem como perdida, ela lá conseguiu. E bom, goste ou não se goste, é uma voz que faz falta no Parlamento, é deputada única, fica a fazer parceria com o Bloco de Esquerda e com o JPP, mas, portanto, vamos considerar que o PAN não ganhou nem perdeu, ficou na mesma, aqui é que os resultados. Só última nota. Agora, põe-se já a preparar, sem prejuízo do professor Silvério Cunha voltar para trás e analisar as coisas como ele entender. Mas, adiantando um bocadinho, quero dizer, dá-se aqui o problema, a grande dúvida, que eu parece-me, não há grande dúvida, daqui a uns dias, quando vierem os resultados da imigração, o Chega vai ser o segundo partido mais votado. Mais votado não, com mais deputados. Porque os votos, como estamos aqui sem a imigração, o PS está em segundo, mas em número de deputados está iguais. Portanto, o PS tem 23,38%, o Chega tem 22,56%. Portanto, não é muito, mas há aqui uma pequena diferença. E em deputados tem ambos 58%. Ora, se as coisas correrem como as previsões, o Chega mete 2 nos círculos de imigração, na Europa e fora da Europa, admitindo que a AD mete outro e que o PS mete outro, portanto 52 são 60, 58 são 59. Portanto, ficará com mais um deputado. É uma previsão, vale o que vale. E essa é, de facto, a grande novidade. Portanto, de facto, o Chega... eu digo, não era as minhas teorias nem a minha análise, era mais uma profecia, daquelas coisas que às vezes tenho um bocado especulativa. Dizia que ainda na minha vida ia ver o Chega a governar. E digo já, não é pessoalmente, não é coisa que me agrade muito, mas não me agrada nada, mas em termos de análise é isto que estamos confrontados, porque os portugueses, e sobretudo os políticos portugueses e os partidos portugueses ainda não perceberam o fenómeno do Chega. Tem uma dificuldade muito grande. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Uma análise a estes resultados nacionais das legislativas que resultaram também em surpresa nessa noite eleitoral. Boa tarde. Eu começo por fazer uma espécie de leitura, um alerta zero. Há de haver agora, e há estudos quantitativos para estudar bem as leituras de estrutura e de conjuntura, portanto, o que é que as transferências onde é que vieram, para onde foram, por aí fora. E há modelos para isso, e até sei que há um politólogo português que assume isso, que é o professor Pedro Magalhães, do ICS Lisboa, que por acaso já retirou umas ilações, vai ser para Instituto Ciências Sociais. E acontece que ele, portanto, tem métodos quantitativos, até baseados nos estudos americanos e tal, e, portanto, enfim, mas isto pode dizer que isso há de ser feito com base depois nas leituras do passado e nas leituras por juntas de freguesia, no fundo, e com base também no histórico. Portanto, essa é uma questão que será interessante saber no futuro e prende-se com uma questão que já vamos depois aí também discutir. Agora, a minha leitura eu acho que há uma vitória do Chega, indiscutível e retumbante. Há uma derrota do PS que conheceu um resultado pior em 85, quando apareceu o PRD. Quando apareceu o PRD, o PS teve uma percentagem menor da que teve agora. Mas, portanto, em 85, que foi quando houve a vitória de Cavaco Silva, com maioria relativa primeiro, e depois passou para a maioria absoluta. Portanto, em 87. Acontece que entre 85 e 87 o PS sofreu a erosão muito grande do facto de o PRD ter tido mais de 17% dos votos. Portanto, nessa altura isso aconteceu. E o PS, não sei porquê, baixou mais do que agora. Mas, enfim, isto é apenas para dizer que a derrota é retumbante na mesma, portanto, não tira nem põe. Mas, politicamente, esta é mais grave, professor, não é? Não, essa é o segundo, outro grau da questão. Claro, mas é. Quanto a mim, a Iniciativa Liberal, o LIVRE e o JPP subiram, mas, a meu ver, por acaso não tem importância face, digamos assim, às grandes questões que se colocam.
Porque subiram, meteram mais 1 ou 2 deputados, mas a verdade é que não é uma coisa para mim que seja muito relevante. Porquê? Por uma razão, porque não altera muito a correlação de forças, não contam muito para efeitos, digamos, de maiorias, portanto, tem, digamos, aumentos que politicamente não têm relevância nem simbólica nem quantitativa. O JPP é um caso especial, de facto é um caso de um partido nacional, mas que no fundo é regional, e, portanto, é um partido que, a não ser que tenha um desenvolvimento agora espetacular a nível do continente, eu duvido que ele vá, digamos assim, ocupar um grande espaço. Até porque o JPP, em grande medida, vai buscar votos ao PS e, portanto, acontece que na Madeira está muito ligado, os dois estão muito ligados um ao outro e isso, curiosamente, limita um e outro. Portanto, não dou grande importância a isso. Dou mais importância, de facto, à derrota, à vez estrondosa do Bloco de Esquerda, que é estrondosa. O Bloco de Esquerda, na minha opinião, ficou praticamente com aquilo. Todos os partidos têm aquilo que se chama o miolo do partido. Há aqueles que votarão sempre num partido, independentemente do que é que aconteça. A meu ver, o Bloco de Esquerda ficou praticamente reduzido. Agora, eu acho que se viu nestas eleições o miolo do Bloco de Esquerda, que é 1,9. É 1,9. 1,9% e acabou. Um partido, portanto, elegeu um deputado, já teve 19, é bom lembrar, portanto, é uma derrota, a meu ver, estrondosa, Como agravante é que, de facto, isto levanta agora muitas questões quanto à mensagem que levantou, quanto à mensagem que transmitiu, etc. Portanto, é uma questão que eu acho que vai levantar muitos problemas. No entanto, deve dizer-se uma coisa curiosa. O que aconteceu com o Bloco está a acontecer um bocado no resto da Europa, atenção. Assim como os partidos como o LIVRE, no resto da Europa estão a subir. Portanto, isto é uma tendência que não é só nacional, é uma tendência que ultrapassa um bocado isso. Agora, com estas pequenas nuances. A CDU também foi uma grande derrota porque desceu o número de deputados, perdeu o número de deputados, sim, perdeu 1, e 1 em 4 é muito, e o número de votos também foram uns milhares a menos. Portanto, a verdade é que não foi uma vitória. Curiosamente, deve dizer-se que, portanto, o discurso, aqui as derrotas do Bloco e da CDU parecem-me ser claramente derrotas que têm muito a ver com o tipo de discurso que há, discurso político que existe. Portanto, a meu ver, é claro isso. O caso da Iniciativa Liberal e do LIVRE subiram, mas a meu ver, o discurso não foi excepcional. Eu acho que corresponde mais a uma outra coisa, que é transferências de voto digamos, de setores de eleitorado que, na verdade, mudam um bocado as suas perspectivas mais gerais e, portanto, vão para este tipo de partidos. Mas também não se vê que tenha sido uma mudança muito grande, um deslocamento muito grande. Não inclui aqui a AD. A AD não tem, eu por acaso acho que ganhou porque tem mais votos, claro, mas não foi, a meu ver, uma coisa estrondosa, porque aqui há uma coisa relativa, repare-se, o Chega teve mais 4%, subiu 4 pontos, o PS desceu 4 pontos, a AD subiu 9 pontos, basicamente, face às eleições anteriores. O problema aqui é outro, é que essas subidas e descidas determinam efetivamente lugares, e isso simbolicamente tem muita importância. E depois também determinam uma coisa que é importante, é que demonstram se, durante um certo tempo, efetivamente, o que é que aconteceu para haver mudanças tão bruscas. Digo bruscas porque já começaram, de facto, nas eleições de há um ano e apenas agora se acentuaram. Agora não se acentuaram muito. Simbolicamente é que são muito acentuadas, que é uma coisa diferente, mas em termos percentuais absolutos não se acentuaram muito. Portanto, para mim, o que há é uma grande vitória do Chega e uma grande derrota do PS. Basicamente, para mim, é isso que é a forma como leio. A grande questão que podemos... O AD, se me permite, não subiu muito. Não subiu muito, subiu o suficiente. Não subiu muito. Agora, há uma coisa que eu vou dizer. O suficiente para não perceber. Não, mas há uma coisa interessante. Dentro dos três, não Pronto, precisar de mais nada. Agora o que é que há? O que é que há da meu ver de especial aqui? A respeito da AD, há uma coisa especial que é verdade que é preciso dizer, que de resto eu já li as primeiras conclusões sobre leituras, de certa forma, para já, de pormenor, mas com alguma, digamos, apesar de tudo, superficialidade, é esta. A AD foi, a meu ver, o partido que teve menos fuga de abstencionistas, por exemplo, e que consolidou melhor o seu eleitorado. De longe. Curiosamente, mais do que o Chega. As mostram que a AD teve a esse nível mais capacidade. O que é interessante porque mostra que, a meu ver, o PSD, enfim, eu digo AD, mas é o PSD, na verdade, o PSD soube manter muito bem o seu desempenho durante o último ano e soube manter muito bem, portanto, o seu eleitorado e subir. Portanto, foi aquilo que se pode chamar o eleitorado mais consistente. Segundo muitos observadores destes primeiros resultados, dizem isso. Dizem que a AD, de facto, é o partido que saiu, não é só mais forte, saiu com a certeza de que o Bloco que o apoia sofreu menos erosão, que é uma coisa diferente, porque podia ter subido à custa de deslocações que, na verdade, não aconteceram e que podiam ter acontecido. Portanto, a meu ver, agora a última coisa que se deve dizer e que agora se vai explorar muito é que,
Com isto, o sistema político mudou completamente. Passamos a ter realmente 3 partidos, passou a haver 10 partidos no Parlamento, fragmentação maior. Segundo, há 3 grandes partidos agora que disputam o espaço. E isso tem importância, porquê? Porque qualquer sistema político reage, digamos, aos inputs que recebe, há um feedback sempre da coisa. E o que é que sucede? É que, necessariamente, o Chega agora... O Chega também costuma dizer-se que há uma lei dos partidos que diz assim: sempre que há alterações profundas no sistema, os partidos que perdem e os que ganham mudam sempre um bocadinho a sua natureza. E acontece que, de facto, o PS vai ter que mudar um bocadinho a sua natureza, o Chega vai ter que acentuar a sua natureza e o seu inimigo principal vai passar a ser a AD. O Chega agora vai azucrinar a AD até mais não. Como disse, aliás, André Ventura já falou nisso, claramente, porque é uma condição de sobrevivência do Chega. Neste momento o Chega ainda precisa de ser um partido de contestação sistémica e acontece que há um problema, que à medida que ele cresce, deixa de ser antissistema, porque passa a ser sistema. Mas, para manter um discurso antissistema, tem que ter um inimigo principal. E o inimigo principal é quem está no poder. Pronto. Portanto, vai acontecer isso. E a AD, portanto, vai, em consequência, vai ter de se defender disso. E isto vai alterar muito a correlação de forças aqui por uma razão, porque vai passar a haver novos equilíbrios forçosamente que vão levar a novas situações. Não é? Se calhar já espreitaremos um pouco os resultados em proximidade, um pouco mais à frente, mas partindo do que o Silvério Cunha aqui nos trouxe, José Faustino, ia aqui para este ponto sobre o novo governo, porque se o Chega vai ter uma posição de grande oposição à AD, como é que o governo e como é que a AD vai formar um governo? Tu há pouco dizias que os deputados que a AD elegeu permitem à AD estar sozinha no Parlamento. Foi isso? Pode governar com uma minoria estável assim? Muito bem, vamos lá aqui ver uma coisa. Lembro-me, eu pelo menos disse, não sei se o professor Silvério Cunha se me acompanhou nisso, já nas eleições do ano passado começou a haver um sistema tripartidário. O PS e o PSD é que não queriam, mas da análise fria, vamos lá ver, o Chega tinha 50 deputados e o outro que se aproximava mais era a Iniciativa Liberal com 6, não é? Com 8. Não tem nada a ver. Portanto, já havia aqui um ponto de equilíbrio ou desequilíbrio, isso não há dúvida nenhuma. E agora ficou reforçado, agora, digamos, é o teste, como se diz, o teste do algodão, agora não engana nada. É tripartido, queira-se quer não, é isso que temos. Bom, os cenários da governação agora que se colocam aqui. Vamos falar no primeiro cenário, que são, digamos, as maiorias ordinárias ou maiorias simples, em que basta mais de um da maioria dos deputados, 106, salvo erro, é suficiente, é 106 ou 116? 116. 116, pois são 230, 116, exatamente. Só preciso 116 para fazer maioria. Ora bem, e aqui, mais uma vez, lembro aos nossos ouvintes que não é a minha vontade, não é aquilo que eu gostava, é aquilo que eu analiso. Mas o que vai acontecer é a AD sozinho, vai reforçar aquilo que já tinha, fazendo acordos com um e com o outro, tentando abrir alguns pontos de diálogo, e é isso que vai acontecer. Portanto, a AD tem condições, agora um ano e tal estamos no defesa, não vai haver eleições por impossibilidades constitucionais, e portanto vamos ter, e muito provavelmente o PS, como o professor já disse, eu concordo, tem que, o professor acho que foi pouco, ele precisa de umas grandes obras, não é? Umas obras profundas, não é? Tem que pensar bem para meditar muito e ver bem onde é que se mete, porque aquele caminho em que se meteram ao caminho da esquerda não funciona, porque o PS é de esquerda, mas centro-esquerda, e estava-se a desviar muito para a esquerda, e provou do veneno que foi produzindo. Bom, primeiro cenário AD sozinho, que é aquele que vai acontecer com acordos pontuais ou não, vendo isso. Outra possibilidade que poderia haver, vamos ver, se toda a gente tivesse um sentimento patriótico de médio alcance, pelo menos, era feita imediatamente uma coligação entre a AD e o PS, provavelmente envolvendo a Iniciativa Liberal. E aí bloqueava-se o problema há muito tempo. Não quer dizer que o Chega deixasse de subir. O problema é que criava-se aqui um forte bloco e uma frente patriótica, apetece-me dizer de salvação nacional, em que iríamos fazer muita coisa, iríamos fazer reformas necessárias, como muita gente falou, iríamos fazer muita coisa, podíamos fazer muita coisa. E tínhamos uma capacidade extraordinária de resistir à situação que se vive na Europa e no mundo, nesta questão das defesas, da guerra e tudo isso. Agora, um cenário altamente estratégico, politicamente estratégico, admitindo que o objetivo
é enfraquecer o Chega, então a alternativa seria a AD dar a mão ao Chega para o governo, entregar 2 ministérios. Porque o professor Silvério Cunha falou, quanto mais eles sobem, mais dificuldade têm, porque deixam de ser um partido de combate e passam a ser um partido mais institucional. Eu estou de acordo e não estou. Enquanto eles não provarem de poder, enquanto eles não exercerem o poder para as pessoas perceberem que um programa custa 24 mil milhões de euros, não é execuível. 26 mil. Não, a volta não chega lá. Mas o top era do CDU. Esse era mesmo, esse chegava quase aos 26 mil. 25 mil milhões. Bom, mas vamos situar nos 25 mil milhões. E o da AD custava 25 mil milhões. Quer dizer, é preciso perceber. Do Chega. Do Chega, perdão. O da AD não era muito. Mas o do PS também não, porque sabem, já deram experiência de governo, mas eram execuíveis, mas o do Chega é impossível, não se chega lá de maneira nenhuma. Mas provavelmente, numa análise fria da coisa, se há um ano atrás, em vez do não é não, se tem dito não, passa a ser sim, o Chega nestas eleições já não tinha o resultado que teve. E nem sei até se te aguentaria um ano. Portanto, estes são os cenários possíveis. Agora, só para finalizar, agora os cenários da oposição e o posicionamento da oposição. Vamos ver, isto está tripartido, não contando com os pequenos partidos. Por último, depois falo nisso. A oposição, o Chega, aliás, já começou. Ele, na noite das eleições, disse que estava disponível, quase que se percebeu, para fazer um entendimento com a AD. No dia seguinte já não, vai fazer um governo sombra e tudo. Já percebeu que se ia entalar, não é? E então, o que é que acontece? Acontece que o Chega vai fazer oposição à AD e ao PS, e o PS, inevitavelmente, para evitar o perigo do Chega se impor, tem que apoiar a AD. Ou seja, é mais fácil haver um entendimento entre a AD e o PS, acordos pontuais, do que com o Chega, porque o Chega vai atirar em todas as direções dentro destes 2 partidos. Agora, numa maioria qualificada, isto para acabar dos 2/3, porque a Iniciativa Liberal, que ao contrário do que se diz, previa no seu programa a alteração da Constituição, não está a fugir a nada daquilo que prometeu, diz que vai fazer uma proposta de alteração da Constituição. E se se puser esse problema, com certeza os outros partidos ou inviabilizam logo tudo à partida, ou que eu não acredito, ou apresentam novas propostas. É possível ou não, mas tem algumas possibilidades, tem pernas para andar a possibilidade de uma alteração constitucional. Aí são necessários os votos ou da Iniciativa Liberal ou do Livre. Portanto, tudo indica, ou então não, a menos que haja um acordo entre os 3 primeiros, o Chega e o PS, porque o PS, lembremos que tem que começar a fazer um reposicionamento mais no centro-esquerda, e há coisas que parecem inevitáveis e são consensuais nessa área de alterar na Constituição. Silvério Cunha, como é que o governo vai ser suportado? Bom, é o problema da governabilidade, não é? O problema que se põe é que há uns que pensam nas estruturas, no futuro, portanto, nos movimentos lentos e mais profundos e duradouros, e outros pensam no aqui, já e agora. Claro que toda a gente está a pensar simultaneamente no que é possível fazer agora e no futuro. Isto levanta aqui um problema que é este, é que vai tudo mudar. O Chega vai ter que contestar muito mais a AD com muito mais força do que fazia antes. Isso é indiscutível, vai ter que ser assim. Porque se não for assim, começa também a ser, digamos, um bocado inútil até certo ponto, porque há uma coisa que aconteceu. É que a AD, afinal de contas, mostrou, e há de facto, as primeiras análises mostram isso, mostrou ter um bloco muito bem consolidado. Afinal, quando o bloco que se sobreviveu foi do PS. Portanto, e agora isto leva a um problema que é este. Há centro? Ainda há centro? Ou não será já o centro? Porque essa é uma questão que se levanta, que depende muito de saber quem é que teve mais votos e de onde é que eles vieram. Portanto, há aqui o mistério do Chega. Porque, aparentemente, há a impressão que quem votou no PS votou no Chega. Quem deu a maioria ao António Costa é a grande parte das pessoas que agora votam André Ventura. Alguns sem dúvida nenhuma. Não, eu digo alguns e acho que muitos. Não, e há muitos do PC. Não, porque o PC tem poucos, já tinha poucos, já tinha 4 deputados. Mas a gente fala dos daqui a... Sim, mas eu acho que não é pelos abstencionistas. Os abstencionistas mantiveram-se muito iguais. Desculpe lá já agora interrompê-lo só para ouvir a sua opinião. Também tenho curiosidade em saber. Mas não acha que houve eleitorado do PC
PC e até dou de barato que transitoriamente tenham votado PS e agora tenham votado Chega? Não acredito nisso. Acha que não? Não, acho que não. Eu acho que até se passa uma coisa curiosa que nas redes Os votos não saíram do ar. Não, A abstenção manteve-se mais ou menos igual. Não saíram do ar, mas com 3% de diferença. Agora a questão que se põe é, não saíram do ar, mas há um problema que se coloca que é este. Por exemplo, nota-se agora muito nas redes que o discurso do Bloco e o discurso do PC, por exemplo, são fortemente contra o LIVRE e contra o PS. Aliás, isso aconteceu sempre, que a esquerda no seu conjunto apresenta variados pontos de vista e sempre se hostilizaram, desde o século XIX. Isto é assim, desde o século XIX que é assim. É bom lembrar que até o próprio Marx se desancava de alto a baixo no Proudhon, nos socialistas utópicos, sempre foi assim. Portanto, sob esse ponto de vista, a esquerda sempre esteve desunida. Portanto, a meu ver, é difícil eleitorado do PC, por exemplo, votar, a não ser que o líder, como aconteceu nas eleições de Mário Soares a Freire do Amaral, em que o líder, um Álvaro Cunhal, tinha aquele líder, a liderança carismática e disse para engolirem todos um sapo e foi da gente engolir o sapo. Mas a verdade é esta, que hoje não acontece isso. Hoje já não há condições para isso. Esses líderes desapareceram e, portanto, as grandes massas de eleitores não vão votar nisso. Portanto, a meu ver, a questão do centro levanta-se por uma razão, porque é um mistério de que tudo depende de considerar uma coisa. Qual é o montante de eleitores que transferiram os seus votos para onde? Ora, as minhas observações dizem que a AD foi quem sofreu menos. Portanto, o Bloco AD manteve-se forte e sólido. Portanto, eu admito que a grande fatia de eleitores do Chega também vem de pessoas que votaram PS. E também se compreende porquê. Porque o PS, e agora vem o problema de o que fazer na governabilidade, é que, na verdade, o Chega só vai ser seriamente contestado nas urnas quando se compreender, e é uma questão agora, enfim, que depende de muitos fatores, não é? Embora haja muitos estudos sobre o assunto em geral, mas é preciso compreender muito bem o que se passa em Portugal, quando se compreender o seguinte: o que é que o eleitor médio do Chega, médio, quer? Qual é a necessidade primeira da maioria? Porque haverá eleitores também de muito lado. Haverá eleitores, por exemplo, que não têm nada a ver com a religião, por exemplo. Não compreendem porque é que o André Ventura diz que agora sempre que vem da missa, por exemplo. Poderá não compreender isso. Haverá eleitores que sim, para quem isso é essencial. Portanto, o que é que fez? Foi também uma questão de condições de vida, foram as promessas, de facto, de 20 e muitos milhões de euros, que, por exemplo, deve dizer-se uma coisa, Luís Montenegro, é uma coisa que eu me lembro, nos debates que houve, com André Ventura, fez uma pergunta, foi dos poucos líderes que fez a pergunta direta à Ventura, diz assim: como é que justifica 25 mil milhões de euros a mais? Onde é que vai buscar o dinheiro? Luís Montenegro fez essa pergunta. E André Ventura não respondeu. Discutiu outras coisas e passou por cima disso. Isso não tem importância nenhuma. Claro. Isso não tem importância nenhuma. Portanto, não tem importância nenhuma. O que acontece é que esse eleitorado vai, digamos assim, continuar a ter essa esperança permanente, por exemplo, ou essa necessidade. Quem é o eleitor afinal? Quem é esse eleitor? É o eleitor a quem não resolveram certos problemas objetivos, que queria ver resolvidos? E, por exemplo, António Costa não os resolveu, sentiu isso, deu-lhe a maioria absoluta e sentiu que não resolveu. Portanto, agora há aqui esse mistério. Chega a um mistério que, a meu ver, não é para agora, mas que, digamos, é uma questão que merece ser vista com bastante cuidado por uma razão, porque eu acho que também no Chega há eleitores de várias proveniências, diferentes proveniências, com diferentes intenções. Nem todos terão as mesmas intenções e os mesmos objetivos. Portanto, parece-me isso. Mas concorda que a maioria são os descontentes. Sim, mas, como alguém dizia, os descamisados. Sim, mas é que, exatamente, mas quem são os descontentes? Por que razão é que são descontentes? Porque ganham mal? Porque são tradicionalistas e querem um Portugal como eles acham bom há 50 anos, ou 60, ou 70? Porque são mais religiosos e acham que estamos aqui em pleno pecado? Por esta razão, por aquela, isto é, depende muito disso. E acho que, a meu ver, esse estudo ainda está por fazer. Bom, agora há uma questão que é verdade, que é esta. O PE, portanto, a AD, a meu ver, consolidou bem o seu bloco e a questão é saber se entre o PS e a AD há um espaço suficiente para o PS crescer. Porque, reparem, há aqui uma coisa diferente, é que se o espaço estiver ocupado, então, de facto, quem votou no PS não é do centro. Quem votou no PS é um eleitor especial que agora apareceu em todo o mundo e que passa, se for preciso, do PS para o Chega. O que é dar uma volta por cima da ideologia. O que, aliás, não é novidade nenhuma. É bom lembrar uma coisa. Eu lembro sempre uma coisa que historicamente, nada disto é novo. Tudo isto é velho e repetiu-se já várias vezes na história. Dou um exemplo que, a meu ver, é um grande exemplo. Por volta de 1900 e qualquer coisa, no princípio de 1900, na Itália, foi fundado o primeiro partido de esquerda a sério italiano, que deu origem depois ao Partido Comunista Italiano. E foi fundado por muitas pessoas, claro, militantes, e 2 pessoas avultavam nesse partido.
António Gramsci, que foi depois o grande teórico do comunismo italiano, que escreveu que se fartou na prisão, embora tenha morrido por más condições na prisão, e um senhor chamado Benito Mussolini, que vinha dessa zona, professor primário, e que de repente se desencantou e que deu um salto súbito para o outro lado. Aliás, não é por acaso que Mussolini deixou que Gramsci escrevesse na prisão, porque tinham sido amigos, tinham sido cofundadores do mesmo partido, 20 anos antes. Portanto, Mussolini é o exemplo típico da pessoa que, aliás, manteve sempre a ideia de sindicatos ligados ao fascismo, a ideia de grandes manifestações de massas. Aliás, ele era um líder tal que Salazar, entrevistado por António Ferro nos anos 30, quando lhe perguntaram o que ele pensava de Mussolini, porque Salazar tinha uma fotografia de Mussolini na secretária, com um autógrafo de Mussolini, Salazar respondeu: eu igual a Mussolini, nem pensar, Mussolini é um César pagão. Isto é engraçado porque é uma crítica ideológica muito interessante de Salazar, que era um católico muito, muito forte e muito tradicionalista, e que, apesar de ter um regime que ele admirava Mussolini, mas a verdade ter lá uma fotografia autografada na secretária do Presidente do Conselho, ele dizia que não, ele era um César pagão, e ele, Salazar, não, era um católico de outra forma. Isto é muito curioso, mostra as diferenças, porque Mussolini, de facto, veio daquele setor que fundou o Partido Comunista Italiano. Portanto, estes saltos são mais frequentes do que se julga. Portanto, a questão que se coloca é: o PS, para crescer para o centro, tem espaço? Porque, afinal de contas, há muitos eleitores que não são centristas, que saíram do PS e que passaram para o Chega. O que é um outro tipo de eleitor que hoje se levanta. E, portanto, e dizia para acabar que, em momentos de crise, há muito este tipo de eleitor que passa de um lado para o outro sem explicação nem porquê, ou melhor, com grandes explicações e porquês. E a questão interessante agora no futuro, é saber porquê. O que é que, no fundo, faz com que uma pessoa diga assim: tudo isto está errado e eu quero mudar tudo? É a corrupção, é o viver mal, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Porque também lhe digo uma coisa para terminar, Matias, deixa eu só dizer isto. Porque eu acho também uma coisa que é preciso dizer. O que motiva um eleitor, regra geral, há uma razão forte para ele votar no partido. E depois há 2 ou 3 razões mais fracas que o levarão a hesitar menos, a hesitar mais. Portanto, não há eleitores que digam assim: eu tenho 7 razões teóricas para votar num partido. Não há, isso não existe. O eleitor médio não tem coisas dessas. Nem 3. Nem 3. Portanto, o interessante será saber o que é que foi. José Faustino, e estas passagens de um lado para o outro ou o Alentejo e o Algarve são um bom exemplo disso, dessas passagens de um lado para o outro, os resultados que aconteceram. São, porque, vamos lá ver, o Alentejo, vamos começar pelo Alentejo, que é aqui a nossa zona. O Alentejo, eu lembro-me, porque já estava na idade adulta, no tempo, nas últimas eleições, especial das eleições, uma farsa qualquer que houve aí no tempo, já de Marcelo Caetano, havia aqui zonas onde até os tipos da situação foram obrigados a correr com as urnas debaixo do braço, porque havia votos demais na oposição. E o sistema de votação era diferente, lembro isso. De maneira que acontecia aqui, eu não vou agora dizer o nome da terra, porque não interessa, havia aqui uma freguesia onde era indiscutível a maioria, uma freguesia rural, a maioria na União Nacional. Era indiscutível. Noutras, era mais complicado, dentro até do próprio mesmo Conselho. Não é o Conselho de Évora de que estou a falar. Todavia, veio o 25 de Abril, primeiras eleições constituintes, e daí para a frente foi sempre o mesmo, e nessa mesma freguesia, toda essa passou a ser grande, mas maioritário, com grande número, o Partido Comunista. Portanto, os indivíduos que votavam fascismo passaram ao Partido Comunista. O professor leva-me aqui outro raciocínio, que eu passo uma nota e um desafio para um próximo programa, que nunca falamos, porque é sempre coisas concretas, que é a semelhança ou o total antagonismo entre o Partido Comunista e o comunismo e o fascismo. Vamos lá pôr isto em partido. O comunismo e o fascismo e o nazismo. Que não é tanto como se pensa. E o professor sabe isso com certeza. Portanto, há muitas semelhanças. Sem ofender ninguém. Isto é pura teoria e pronto. Mas o que acontece é que eu tenho o professor, pronto, põe muito bem a especialidade dele, é um estudioso destas matérias e põe as coisas todas. Eu sou mais pragmático e digo o seguinte: o condiciona muita gente a levantar-se do sofá ou deixar de ir com a família para a praia se for tempo disso ou qualquer outra coisa, para ir votar, é de facto, há muitos, sim, por ideologia, há aqueles por clubismo.
não se interessa para a ideologia, são do Partido Socialista, são do Partido Comunista, são do PSD e vão sempre. Faça chuva, faça sol, nem que venha aí o rato de Mica, como dizia a saudosa Maria José Nogueira Pinto, ou o rato de Mica, o rato de Mica também ganha. Depois há os outros que oscilam, mas oscilam, e há uns outros que fundamentalmente estão muitos anos, penso eu, alojados num determinado partido, a votar neles, mas que mudam com facilidade. São os descontentes, são aqueles que falam nos eles estão não sei o que, eles andam-se a governar. E nós estamos... A corrupção, a teoria da corrupção. Tudo isso, porque não é só a corrupção, professor. Há aqui uma série de fatores muito importantes. Um deles é este. O meu pai e o meu avô diziam-me assim: vocês agora, esta gente acredita no impossível. E eu não percebi o que é que eles queriam dizer, agora já percebi. Porque eles veem, hoje as redes sociais, que isso é um veneno terrível, e outras coisas mais, as televisões, a rádio, também temos culpa, todos temos culpa, fazem, e os governos, principais culpados, as políticas, fazem acreditar na malta nova em coisas impossíveis. O nível de vida que se mostra é impossível. Portanto, não era fácil Portugal atingir a Alemanha rapidamente para ficarmos em pé de igualdade quando entra para a União Europeia. Quando nem sequer a ex-República Democrática Alemã atingiu o nível da República Federal. Quando hoje são a mesma coisa. São o mesmo país. Não é fácil. Mas as pessoas... E porquê que, por exemplo, o partido neonazi alemão está a crescer? Com os votos que eram da Alemanha de Leste. Porque há uma grande diferença, mas isso é natural. E aqui há muita gente descontente. Eles vão lançar amanhã, a gente não tem, e eu não tenho um carro novo, e eu não tenho um barco, e eu não tenho um avião, e eu não tenho isto, e eu não tenho aquilo. Uns com motivo, outros sem motivo. Aqueles desgraçados estão às 6 da manhã, por isso voltou outra vez a ir às 5 da manhã, para os velhotes, para ter uma consulta e coisas desse género, e cada vez está pior, por conhecimento pessoal possa testar isso. Essa gente revoltada, que votava antes no Partido Comunista, porventura terá votado no PS, dificilmente no PSD, atenção, porque esses são mais genuínos, porque o PSD é um partido rural, o PS é muito mais urbano. Esses passaram a votar no Chega. Admito que tinham votado alguns no PS, mas neste momento votam no Chega. São os descontentes. E que se por acaso virem qualquer coisa que lhes favoreça, podem desviar, mas é difícil. É o quanto pior, melhor. O Algarve já tinha sido conquistado pelo Chega, é natural. Manteve a tendência. Porque o Algarve tem uma característica, deixa-me só dizer isto, que isto é importante. O Algarve tem uma característica diferente do Alentejo. No Alentejo eu vou chamar pobreza entre aspas, porque no Alentejo estamos habituados à pobreza. Ou seja, não temos grandes referências, tirando ao outro caso, sempre tivemos dos grandes agrários, dos grandes lavradores, era a referência, mas eram meia dúzia deles. E eu gostava, as pessoas no fundo, o fator inveja, eu gostava de ter a vida que ele tem, não é? Mas no Algarve não. O Algarve litoral, eles têm há anos o exemplo dos turistas que vieram para cá viver. Eu gostava de ser como estes tipos, não é? E é muito mais fácil virarem, por exemplo, do PC para o Chega, não estou a dizer de partido, estou a dizer de votação, é para não havermos mal-entendidos. É muito mais fácil do que no Alentejo. Silvério Cunha, Alentejo e Algarve são um exemplo dessa transição de voto, para uma análise muito rápida e depois ainda tentarmos aqui adivinhar o que caminho vai tomar o PS. Não, uma questão que se coloca sempre aqui, e que é importante, lá está, é o problema de saber qual é, digamos, a estrutura do sistema político atual, que eu acho que mudou muita coisa em 50 anos, em 60, em 70, e sobretudo nos últimos 35, 40 anos, mudou muita coisa. É bom lembrar o seguinte, nós hoje vivemos, de facto, há uma situação que eu diria assim, hoje as pessoas podem viver de uma forma, eu vou dizer, algo alienada, e quando digo algo alienada é assim, todos nós temos esse grau maior de alienação. Todos depois podem viver de uma forma algo alienada à vida dos outros, nas redes sociais, nos programas, nos talk shows, nos programas da manhã, em que nós vemos o quê? Vemos pessoas grandes dramas, vemos pessoas com grandes felicidades, vemos pessoas com grandes carros, vemos pessoas que são sempre exceções, mas que aparecem como regra, isto é a pessoa que não tinha nada e passou a ter tudo, e naturalmente que isso leva as pessoas a ter uma grande vontade de poder ser assim. E como se vive numa sociedade muito atomizada e muito individualista, acontece que as pessoas olham e dizem assim, eu quereria ser assim. E, portanto, eu quereria. E estes eu somam-se uns aos outros. E depois diz assim, e são eles que me tiram essa possibilidade. Exatamente. Os elos. E penso que há um sistema qualquer que tira isso. Portanto, fala-se, daí as teorias da conspiração, daí essas coisas, os outros, não é? E acontece que, e isso que, aliás, devo dizer-se uma coisa, desde os anos
90, pelo menos, que eu saiba, porque, enfim, também não pretendo ter lido tudo, mas desde os anos 90 que eu já li estudos que falavam muito nisso. Mas, historicamente, isso também já aconteceu antes. Havia muito aquela coisa que até usa-se em ciência política uma expressão em inglês, não é? Us and them. Nós e eles. Em que as pessoas dizem assim, nós somos assim, e eles, quem são eles? Eles são aqueles que de algum modo estão melhor por razões que nós não conhecemos e que por isso achamos mesmo erradas e injustas, porque nós conhecemos, não é? E portanto, como nós conhecemos, achamos erradas e injustas, acontece que, naturalmente, achamos que todos nós também temos direito a ter as mesmas coisas. Exato. E também queria chamar a atenção para um ponto. Há um aspecto interessante na vida global de hoje. É que todo o mundo, de algum modo, através das redes sociais e através das comunicações, das telecomunicações, passou a achar que até certo ponto estamos todos num grande pé de igualdade e toda a gente pode formular o que quer com base nas suas construções mentais. E isso dá um grau de autoafirmação às pessoas muito forte e, portanto, também dá um grau de rostos de injustiça que veem. E as pessoas veem injustiça. E depois deve dizer-se uma coisa, claro, há injustiça e injustiça, ou seja, pode-se dizer muita coisa racional na economia. Mas se uma pessoa ganha muito pouco, se por muito que se esforce continua a ganhar pouco e assim sucessivamente, começa tudo a ficar muito fininho. Eu terminava dando um exemplo concreto, que é um exemplo talvez que o Matias não se lembra, grande parte dos nossos ouvintes não se lembrarão, mas quem tiver a minha idade ou a idade do José Faustino, que somos da mesma idade, acontece que certamente se lembrou ainda disso, que é, vamos pôr assim a questão, aquela pessoa que no norte do país ou no centro do país, eu digo isto por experiência do que eu ouvia, sim. Não é? Tinha 7 filhos e era pedreiro e tinha a mulher em casa a tratar da casa e dos filhos. Esse homem trabalhava que se matava, punha os filhos a trabalhar o mais cedo possível porque a família tinha que se aguentar. Era a família tipo portuguesa? Tipo de coisa. E acontece que esse homem ainda tinha que fazer pescados para trazer algum pão para casa. E vamos pôr a questão em termos até muito razoáveis, isto é, era aquela pessoa, eu não estou aqui a romantizar a coisa, não é aquela velha história dos livros de Salazar, em que o pai vem do trabalho ao final da tarde e encontra... Não é essa a questão. A questão é esta, que havia muita gente assim. E essas pessoas tinham, no entanto, uma coisa muito curiosa. Essas pessoas tinham grandes privações. Era aquele momento em que se dizia assim, só ao domingo de 15 em 15 dias se come carne em casa, por exemplo. Hoje toda a gente come carne em qualquer lado porque aos hambúrgueres há tudo, porque há uma produção de carne muito maior do que havia outrora. Ora bem, esse tipo de português, de sociedade portuguesa, que era o tipo de sociedade que havia no tempo do Estado Novo, certo, era um tipo de sociedade em que as pessoas passavam privações assumindo, no entanto, valores que eram proporcionais a isso. Ou seja, as pessoas não aspiravam a muito mais. Eu dou um conselho aos nossos ouvintes, a quem não leu, porque quem leu necessariamente então precisa dele. Se nós lermos as obras de Miguel Torga, que é um homem que veio da estaca zero, que foi analfabeto até uma certa idade, os pais analfabetos, camponeses, agricultores em Trás-os-Montes, vê-se claramente uma coisa, vê-se que depois ele, médico, a exercer a sua profissão, ele conta como era. E nota-se uma coisa, a sociedade era outra, com outro tipo de perspectivas de vida. Hoje passou a ser diferente, porquê? Porque eu posso ganhar o salário mínimo nacional, mas vejo uma pessoa com bens que parece que estão ao meu alcance. E eu quero tê-los. Mas não estão. Mas não estão. Na realidade não estão. E acontece que eu então faço uma operação psicológica de transferência. Como eu não consigo tê-los, eu transformo o mundo que me rodeia em responsável, como é natural. E acontece que, obviamente, passo a achar que há uma conspiração contra mim, o que eu acho compreensível. Devo dizer uma coisa, eu não sou daqueles que ostracizam os eleitores. Os eleitores são todos dignos. E acontece que as pessoas vão ter sempre as suas razões. E eu até posso dizer uma coisa, há pessoas que vão ter razões equivocadas, mas é preciso que se demonstre o equívoco. Que, a partir das pessoas têm as suas razões e há que respeitar as razões. Portanto, eu penso que há este problema assim. O Alentejo, eu não sou especialista a esse nível, mas há uma coisa que eu notei sempre, é que no Norte as pessoas pensam todas. Agora aconteceu uma coisa curiosa. O Norte, que era muito mais conservador, passou a ser um bastião mais à esquerda do que o Sul. O Sul tem esta particularidade, é que... Com exceção do Distrito de Évora. Sim, o Distrito de Évora é uma exceção. Mas acontece mesmo assim, não creio que seja uma grande exceção. Agora, a questão que se coloca é um bocado esta, que eu acho curiosa, é que, antigamente, de facto, para me lembrar também uma coisa, o proletariado rural desapareceu. Sim. E, portanto, hoje, os eleitores tradicionais do Partido Comunista são eleitores que não existem. Ou são muito idosos e, portanto, existem menos. E por isso é que não é de admirar que o Partido Comunista tenha perdido a sua base eleitoral sociológica de apoio. As pessoas foram transportadas de Lisboa, foram para outros sítios. E, portanto, ou morreram, e, portanto, por causa da desertificação. Eu lembro, o Matias e o José Faustino vão corrigir-me, eu lembro de que Beja chegou a ter 6 deputados, hoje tem 3, Évora chegou a ter 5.
Lembro disso. Para a Constituinte foi assim. E o Porto Alegre chegou a ter 4. E hoje tem 2. E acontece que isso não é por acaso. Significa qualquer coisa. Há uma desertificação grande. E, portanto, terminando. A mim não me admira porque acho que, efetivamente, nós hoje temos uma população mais ou menos uniforme e, portanto, se me disserem que há... Eu continuo a achar que a AD, sob um certo ponto de vista, é uma reserva de valores socioculturais mais forte no norte e centro do que no sul. E isso às vezes explica a ascensão também do Chega e a transferência de votos. Muito rapidamente, antes de depois passarmos para uma página internacional que também terá de ser breve, apenas uma questão para onde irá virar o PS, porque no fim de semana em que nos escutam irá decorrer uma reunião que deverá apresentar os primeiros caminhos. O PS vai ter só um candidato a secretário-geral. Deve avançar já para isso ou deverá esperar pelas autárquicas, José Faustino? Eu acho que o que mais convém à humanidade e às pessoas e à sociedade e aos portugueses é a unidade, não é? Por isso é que eu ando muito preocupado na minha cabeça com o nosso regime, os partidos. Não é democracias diretas, nem coisa nenhuma dessa. Mas os partidos ou mudam de vida ou isso não vale a pena, tem que se fazer de outra maneira. Mas acredito, dentro dos partidos, é os que temos, não interessa. Eu defendo nos partidos, nas associações, nas cooperativas, em tudo, nas empresas, em todo lado. O melhor que há é haver consenso. O consenso é melhor que haver as várias tendências, as contradições, o contraditório. Divisões. As divisões, no fundo, é divisões. Isso não é bom. É bom que as pessoas estejam de acordo. Não é uma coisa forçada. Isto não tem a ver com regimes autocráticos, com ditaduras, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com outra coisa que é as pessoas, de facto, sentirem e estarem de acordo entre todos. Claro, quando se juntam à volta da mesa não estão de acordo, porventura, mas ao fim da discussão, ao fim de mais ou menos tempo, chegam a acordo. E eu gosto desse sistema. Ora, vamos lá ver. No Estado em que está o Partido Socialista neste momento, era tudo o que menos lhe convinha era ter vários candidatos. Agora, também se percebe que o Carlos César, é Carlos, não é? O César dos Açores, o presidente do PS, não queira, porque ele agora é que assumiu a responsabilidade, é o que costuma acontecer, já cá fora também os presidentes da Assembleia Geral é que assumem a Comissão de Gestão. Bom, ele também não quer, e percebe-se isso, porque ele foi eleito para presidente, não para secretário-geral. E necessita, porque estamos à beira de eleições autárquicas, precisa de facto de alguém para orientar e para construir o partido. Ora, eu acho que as notícias que nos chegam dentro do PS são bastante positivas, ao contrário do que se possa pensar. Está-se a afigurar apenas um candidato que é José Luís Carneiro. Mas atenção, é preciso perceber o seguinte: o grande candidato que eventualmente possa levar o PS novamente ao governo não vai, muito provavelmente, ter muito poucas possibilidades, eu atiro 90% de probabilidades de não ser ele o homem, porque ele vai vai reconstruir o partido e muito provavelmente vai disputar eleições que não têm bom resultado. Pode perder nas autárquicas, se meterem numa aventura que acho que não o deviam fazer, de apoiar um candidato presidencial, pode perder à mesma e vamos ver o que acontece com as legislativas. Portanto, este homem, o José Luís Carneiro, que eu até conheço pessoalmente, já aqui a declaração de interesses, mas nada nem a favor nem contra, que assumiu uma responsabilidade e uma missão que é de louvar, porque ele sabe perfeitamente, há de saber, que não vai ser o grande líder. É muito difícil, pode ter essa pretensão. E notemos que os que têm de facto essa pretensão, Medina, o outro não é o Carneiro, é o Cordeiro. Esses não avançam já. Portanto, esses estão a jogar numa estratégia política. Mas alguém tem que dar o corpo às balas. Silveira Cunha, acho que é de louvar este homem, o José Luís Carneiro, de chegar à frente e assumir a responsabilidade do Partido Pronto, vai virar então e o Partido Comunista Silveira vão Cunha. no bom caminho a terem um candidato único. Isso não é antidemocrático, isso é muito bom para o partido neste momento. José Luís Carneiro é de facto um candidato que já foi Ministro da Administração Interna, como se sabe, é uma pessoa que tem experiência e é uma pessoa... Já foi Vice-Secretário-Geral do PS. Exato, e é uma pessoa que pertence a outra ala do Partido Socialista, não é? Claro. Pertence à ala mais centrista.
Se ele for o candidato único, parece que é o único, parece que aliás hoje já foi anunciado isso, que será o candidato único, ele vai candidatar-se, sendo ele o líder, é evidente que vai acontecer uma coisa, no entanto, que favorece tudo o que disse o José Faustino, eu subscrevo, que acho que é sempre difícil, porque costuma dizer o seguinte é sempre para queimar, mas acontece que o José Luís Carneiro tem uma vantagem sobre ele, a favor dele, perdão, que é, este período obrigatoriamente vai ter um líder para reconstituir o partido, mas também coincide muito com a questão dos ciclos eleitorais. Não pode haver eleições tão cedo. E durante esse tempo todo, que é quase um ano, o José Luís Carneiro vai ser... Mais. Por isso é que eu não ponho a 100%. Sim, mas o que eu coloco é uma porcentagem mínima. Ele vai ter a vantagem de ter durante algum tempo a liderança do partido. O que dá tempo também para ele se reforçar enquanto líder do partido. Ele é uma vantagem que ele tem, é o tempo institucional. Porque não pode haver eleições tão cedo. E, portanto, o líder que agora foi eleito não pode ser substituído a meio de um processo político com eleições marcadas para não sei quanto. Não vai ter sentido isso. Portanto, vai ser obrigado. Mas as eleições a longo prazo prejudicam mais. Lembremos, por exemplo, de Marcelo Rebelo de Sousa no PSD. Sim, mas eu acho que neste momento, crítico. Mas é que neste momento crítico há uma coisa que é: vamos confrontar-nos com uma nova modalidade de sistema. Vamos ter um partido muito aguerrido, que é o Chega, a condição AD. E vamos ter um partido muito moderado, porque o José Luís Carneiro vai ser muito moderado, e vai dar a mão ao PSD fatalmente, isso eu já percebi, isso é fatal. É fatal nesse sentido, é inevitável que dê a mão, enfurecendo muito o Bloco e o PCP, naturalmente, e vai fazer isso. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, efetivamente, o José Luís Carneiro vai ter tempo para mostrar nesse registro, nessa ação, o seu temperamento, as suas qualidades, a forma como ele vai falar. Eu devo dizer uma coisa, José Luís Carneiro, que foi Ministro da Administração Interna, e vou dizer uma coisa que já ouvi a gente que sabe. Quando saiu prestigiadíssimo entre os agentes da GNR e da polícia. Gostaram muito dele como Ministro. O que não é fácil e vulgar. E deve ter-se que ele saiu prestigiado lá. Nós estamos na reta final do programa, temos 2 pontos da política internacional que gostava que pudéssemos ainda abordar. No entanto, há um mais pertinente que outro, que é a situação que se vive em Israel, até devido ao conflito na zona da faixa de Gaza. Israel diz que agora quer tomar conta de vez desse território. 2 diplomatas israelitas foram assassinados nos Estados Unidos, entretanto. A ajuda humanitária finalmente entrou em Gaza depois de 3 meses de bloqueio, disse a ONU. José Faustino, a pergunta já foi feita muitas vezes, há muitos anos, por onde é que eles caminham? Por onde é que caminham Israel e a Palestina neste momento? Não, o caminho é sempre o mesmo. Portanto, o povo de Israel, os israelitas, odeiam os outros. E os palestinianos odeiam os israelitas. Portanto, o grande problema ali de temperar as coisas no Médio Oriente é de facto chamar, como já chamou o Egito, e a caminho com a Arábia Saudita, e mais, portanto, haver ali um entendimento com a única democracia daquela zona, que é Israel, como sabemos. Por enquanto ainda é assim. E Benjamin Netanyahu, gostem ou não, foi eleito democraticamente. Bom, portanto, aí é muito pouco provável que algum dia chegue a entendimento. Pode, aqueles entendimentos entre contendores que cheguem a um acordo estratégico, nunca há uma cooperação estratégica, mas um acordo, vindo não agressão, por exemplo, por causa da Coreia, é possível. Aliás, ainda é muito cedo, eu tenho vindo a dizer isto, e isso é escusam de ir por aí, isso não adianta absolutamente nada, reconhecer ou não reconhecer o Estado da Palestina, não adianta nada. Neste momento, essa não é a ocasião é outra. Em relação, devido à questão do tempo, finalmente, em relação à faixa de Gaza, eu sempre aqui tenho defendido, que é muito difícil defender aquilo que eu defendo. Não é o que eu gostaria. A mim também me comove muitas crianças e as pessoas que morrem inocentemente. Claro que sim, eu sou humano e que diabo, também tenho filhos, tenho netos, tenho isso tudo. Agora, há aqui uma coisa que é esta. O Hamas, se Israel sair da faixa de Gaza, o Hamas continua. Porque não acaba. E o Hamas tem um forte apoio da população civil. E a autoridade palestiniana, mesmo que venha da Cisjordânia, que já se andou a renovar, não democraticamente, mas não interessa, para a faixa de Gaza, não consegue impor ordem, não tem hipótese nenhuma com o Hamas.
inevitavelmente, ando a dizer isto há um ano, o Matias e o professor Santos Pinhas disse, inevitavelmente Israel não pode sair da faixa de Gaza. Tem que controlar, é esse o termo, não é governar, tem que controlar a faixa de Gaza. E controlando a faixa de Gaza, claro que a faixa de Gaza se vai reconstruir. O movimento dos palestinianos, se vão para aqui, se vão para ali, se ficam lá, isso eu não sei dizer. Mas acho que ninguém sabe neste momento. Porque ninguém os quer. E, portanto, inevitavelmente, os que sobrarem, que são muitos, não há genocídio nenhum, na minha opinião, e só a melhor opinião, eles vão lá ficar. E Israel, com eles, há de reconstruir a faixa de Gaza e vamos ver o que é que acontecerá. E mais para a frente não consigo prever. Silvério Cunha. Bom, eu acho uma coisa. Acho que é bom lembrar o seguinte. Israel já ocupou a faixa de Gaza durante décadas. Pois. É da Guerra dos 6 Dias. Entra e sai dentro. E de 1990 e qualquer coisa, em 2007, Israel ocupou a faixa de Gaza. Nessa altura é que saiu. Portanto, isso pode acontecer. A questão que se coloca é que se alteram as condições políticas da própria forma como Israel pode ocupar a faixa de Gaza. A grande questão que temos bem é esta, é que agora também há um problema que é este, é que Netanyahu cometeu, a meu ver, um deslize que já foi assumido e passa agora nas redes tudo, porque foi tudo filmado e gravado. Hoje sabe-se que Netanyahu ajudou a financiar o Hamas contra a autoridade palestiniana. E isso, ao fim de algum tempo, essa tática, que é um movimento tático, não é estratégico, é tático, essa tática começa a fazer também moça em Netanyahu. Começa a fazer. E até que ponto é que vai fazer? Ninguém sabe muito bem. Bom, esse é o ponto que eu acho. Para já, eu penso que não é fácil resolver a questão e, portanto, duvido que a questão é um assunto que tem mais de 100 anos, vai continuar a ter nas próximas décadas, vai ser um problema na mesma. Embora eu pense que, portanto, vai ser mais fácil, digamos assim, chegar-se a um consenso sobre a Ucrânia do que uma questão sobre Gaza. Depois de telefonemas com Putin, Trump disse a líderes europeus que Putin, afinal, não está pronto para terminar a guerra. José Faustino, há aqui alguma novidade ou não? Não, é uma coisa. Vamos lá ver. O Trump foi, penso eu, logicamente, até provavelmente com o consentimento do Putin, toda a gente sabe qual é a minha teoria sobre isso. Há que dizer isso ao mundo, não é? Não se vai julgar agora que. Hoje armou outra zaragata, o Putin. Agora diz que o Vaticano talvez não seja bom sítio. Primeiro achava-se bem, agora ele arranja todo o tipo de desculpas. Inevitavelmente, vamos ver, vamos outra vez ao campo da teoria política e daquilo que seria bom. Esta paciência para o jogo diplomático, para aturar o Trump e para suportar o ditador Putin e o proto-ditador Trump, é um jogo de bastidores, um jogo de sombras, um jogo diplomático, um jogo de entendimentos, faz parte da tal guerra híbrida. Como é que isto se resolvia? Bom, eu também não desejo que seja assim, mas só havia uma solução. Se calhar era o princípio da Terceira Guerra Mundial. Era haver o exército europeu ou NATO, ou seja, o que for, os americanos vinham, e ir para a Ucrânia contra a Rússia. Mas não era defender a Ucrânia, era avançar para a Rússia adentro, para se acabar um problema de vez. Portanto, isto era o ideal. Como há bocado traçámos aqui, se não é para Portugal, isto é impossível, é utópico, mas na realidade era o necessário. Era mau para a humanidade, era mau para a Europa, era mau para todos nós, para os portugueses, etc. Portanto, vamos ter que suportar este jogo de sombras. Trump, um vaidoso incorrigível, um mentiroso, que é controlado, na minha opinião, por Putin, que é preciso tantas pirraçarias para que ele venha dizer algumas coisas favoráveis à Ucrânia, e pesa embora aquele encontro simbólico que houve no Vaticano entre os dois, mas vai ser isto. Quer dizer, isto vai continuando agora. O problema é este. Eu não sei, isso eu não sei mesmo, qual é, não tenho ainda dados para poder dizer qualquer coisa. O que é que poderá acontecer em termos militares? Em termos diplomáticos, vai-se durar. Agora, o problema é este. A Rússia perdeu, salvo erro, 200 mil, várias contas, mas dava uma média de 200 mil homens para conquistar ao longo deste ano, de um ano, praticamente, parte do outro, um ano, 1 metro ou 2 de terra na frente. É uma coisa nunca vista, não é? Penso que nem na Primeira Guerra Mundial chegou uma coisa destas. Portanto, isto passa tudo o que é racional e que sempre passou. Isto não existia, passou a existir. Ora, perante esta catástrofe de um ditador que em todo laço democrático e discutir a legitimidade do Zelensky e tudo mais, um ditador que manda
quase 250.000 de mortos, 200 mil mortos, para conquistar 1 metro de terreno, o que é que se espera deste indivíduo? Portanto, coisa boa não é, portanto, o adiamento. Agora, qual é a resposta da Ucrânia? E, na realidade, ele, apesar de ser pouco, vai avançando 20 centímetros, 10 centímetros, vai avançando. E a Ucrânia, ou tem um forte apoio militar, que me escapa, eu não sou especialista militar, para se defender e, eventualmente, avançar, ou isso não pode acontecer. Portanto, aquela do diz que faz, mas não faz, que a Europa tem seguido, e sem contar com os americanos, o que piora isto, não há possibilidade de resolver este problema por via da guerra. Portanto, estamos aqui num impasse entre a guerra e a paz. Silvério Cunha, para concluir. Eu queria dizer uma coisa, antes de mais uma notícia já que estamos a ultrapassar vi hoje. Trump hoje, numa espécie de retaliação sobre a Europa, ninguém percebe porquê, já aumentou para 50%, as tarifas sobre a Europa. Ou seja, Trump é volátil, porque ora aumenta, ora sobe, ora desce, o que aliás só prejudica, porque os mercados não gostam dessas coisas e não gostam de brincadeiras dessas. Primeiro ponto. Segundo ponto, acontece que Putin está a jogar muito também. A questão que se levanta aqui é saber se a economia de guerra que Putin instalou tem capacidade para aguentar muito mais tempo certas coisas. Há quem diga que ele está com dificuldades em aguentar, há quem diga que, pelo contrário, está confortável, eu não sei. Agora, uma coisa que é certa, que é o seguinte, é que, efetivamente, Trump, de uma forma, digamos, completamente deslizante e avassaladora, tem vindo a colocar-se do lado de Putin, escandalosamente e abertamente, vamos pôr a questão assim. O Jefferson estava há bocado a dizer uma coisa, e com isto termino, estava a dizer uma coisa que, por acaso, me fez pensar de repente, e quando disse que 200 mil mortos no ano, que nunca tal foi possível, e falando no tempo do Gengis Khan, do Alexandre o Grande, sim, talvez. Sim. Não, eu penso que foi possível durante o século XIX, e por isso é que o Putin... Sim, mas era moderna não. Mas sabe que na Primeira Guerra Mundial ainda foi possível, porque foi uma guerra ainda do século XIX. Sim. E vou dar um exemplo curioso, que mostra como o desprezo pela vida humana podia ser fácil. Na batalha de Verdun, que durou 3 dias, morreram mais de 700 mil homens de um lado e do outro. O que é espantoso nós pensarmos hoje que em 3 dias, numa batalha entre franceses e alemães, morreram 700 mil soldados. Ora bom, isto é a política do século XIX, que é onde voltamos. E acontece que Trump, na verdade, está hoje abertamente do lado de Putin, porque, por exemplo, Marco Rubio ainda ontem se recusou a qualificar, lembram-se aqueles massacres de Bucha, por exemplo, na Ucrânia, foram qualificados como crimes de guerra. Marco Rubio anteontem, recusou-se a qualificar Trump como tendo cometido crimes de guerra. Portanto, houve uma inversão total da administração americana no que respeita até a questões que, à partida, serviriam para pressionar o governo russo. Portanto, eu julgo que o governo russo está como quer neste momento. E está como quer naquela estratégia que quer. Agora, se ele está como quer, aflito, isto é, com uma vitória pírrica, isto é, está como quer, mas está muito, muito, muito desgotado, eu sinceramente não sei, porque não sou geoestratega e, portanto, não faço ideia, não tenho dados. Agora, é certo uma coisa, os Estados Unidos, de facto, abandonaram completamente a Ucrânia. E é assim que chegamos ao final desta revista da semana. O encontro está marcado consigo novamente para de hoje 8 dias aqui na DNFM e em dnfm.com.